Vamos continuar falando sobre o Império Romano. O Império Romano foi o maior, mais poderoso império da Idade Antiga. E por que tão importante? Porque a nossa civilização ocidental veio de lá. Nós temos a democracia da Grécia, a República de Roma. A base do direito é o romano. O Império Romano, então, além de ser longo, duradouro, o cristianismo chegou até nós através dos romanos. Então, a influência do Império Romano até hoje, nos nossos dias, é muito grande. Bom, a morte do Júlio César leva ao poder Otávio Augusto, que vai ser coroado imperador de Roma. Augusto quer dizer divino. As pinturas, esculturas mostram sempre Júlio César descalço. Por quê? Os deuses gregos eram esculpidos, pintados descalço. Então, como Otávio Augusto, o imperador, era considerado um deus, ele é mostrado dessa forma. A gente pode dividir o Império Romano em duas fases. O Alto Império Romano, o ápice, o momento de crescimento, e o Baixo Império Romano, quando começam as crises. O Alto Império Romano começa com Otávio Augusto. O seu governo foi chamado de Pax Romana, paz romana. As legiões controlavam todo o império e Roma atinge o seu esplendor. O que é romanização? É a imposição dos hábitos e costumes dos romanos por todo o território conquistado. A nossa língua portuguesa vem do latim, língua dos romanos. Aquedutos são construídos, as cidades do império seguem o padrão de construção dos romanos, arcos do triunfo, e Roma então se expande. Esse expansionismo, sempre que Roma domina uma nova região, ela traz escravos, riquezas e aumenta o poder de Roma. Muito bem. Durante a Pax Romana nasceu Jesus Cristo, numa província pobre de Roma, na Palestina. Por que um impacto tão grande? Porque Jesus revolucionou. As ideias revolucionárias de Jesus, por quê? Porque Jesus tinha algo que atingia, agradava principalmente os mais pobres, que eram a maioria. Mas por que as ideias do Jesus incomodavam tanto os mais ricos? Vamos resumir em duas palavras: justiça e caridade. A palavra caridade hoje é traduzida como amor. Então, o que Jesus defende? Justiça. Aquele que trabalha com a justiça, aquele que é honesto, aquele que faz as coisas certas, aquele que tem a consciência tranquila. E caridade, aquele que faz ao bem ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, segundo o cristianismo, para Deus não importa o que você tem, mas assim o que você faz. E isso incomoda a muitos. Porque o imperador se dizia um deus. A base de produção em Roma é o modo de produção escravista. Como você vai dizer para o senhor que perante a Deus ele é igual a um escravo? Nem os próprios judeus aceitavam. Ou seja, os mais ricos queriam que todos acreditassem que eles eram mais importantes, inclusive perante a Deus. Por isso as ideias de Jesus eram revolucionárias e os cristãos vão começar a ser perseguidos. E vai ter um período chamado de Era dos Mártires. Os cristãos são perseguidos, mortos nas arenas, devorados por leões, de todas as formas possíveis. Mais consequência do expansionismo romano, nós temos o êxodo rural, o empobrecimento da plebe. Sempre que Roma cresce e domina mais um povo, traz mais riquezas e escravos. Como que a plebe que trabalha no campo vai competir com o trabalho escravo? Então os plebeus vão ficar pobres e vão vir para Roma. E como Roma vai conseguir
manipular essa plebe. Panis et circenses. Política do pão e circo. A plebe, que antes exigia direitos nas lutas sociais da República, agora só quer duas coisas: pão e circo. Mais da metade do ano, 220, 280 dias por ano, era feriado em Roma. E a plebe ia para o Coliseu, o Circo Maximus, assistir lutas de gladiadores, corridas de bigas e pão e circo. É algo que a gente até hoje enxerga na política, quando alguém promete, algum governante passa a fazer coisas que agradam a população, mas não faz as coisas essenciais. Muito bem. E vamos chegar ao Baixo Império Romano. Que é a parte, o Alto Império do século I ao século III, o Baixo do século III ao século V. O Baixo Império Romano é a decadência. Roma entra em crise. Por quê? Cresceu muito, não tem como expandir mais. E aí o que acontece? Se não se expande, não entram novas riquezas, não entram novos escravos. Começa uma crise no escravismo. Começa uma crise no governo, porque o governo romano, como não domina, não recebe novas riquezas, não tem como honrar seus compromissos, pagar suas dívidas. Miséria, crise, inflação. O próprio cristianismo. O cristianismo é contra o escravismo e é contra a guerra. Então, ele vai de encontro ao próprio modo de produção romana, que é o escravismo, e o expansionismo romano. Isso vai gerar uma crise. No exército, os generais começam a lutar entre si e enfraquece as legiões romanas. Nós vamos falar agora, aparece mais um fator, que é exatamente os bárbaros. A palavra bárbaro quer dizer diferente. Então Roma chamava de bárbaro todo mundo que não fazia parte do seu império, povos de língua incompreensível. Muitos desses povos bárbaros eram germânicos, francos, anglos, saxões, e esses povos começam a adentrar o Império Romano a princípio pacificamente, trabalhando na agricultura, como mercenários no exército. Os francos, que vão ser um dos mais poderosos bárbaros, eles prestaram serviços aos romanos. Eles eram já bastante romanizados. Quando um povo bárbaro estava querendo atacar Roma, Roma contratava outro povo bárbaro para atacar aquele. Mas Roma está enfraquecida. Muitos dos bárbaros já penetraram pacificamente, fazem parte do exército, e aparece mais um problema. Átila, o rei dos hunos. Átila se chamava, ele se auto-intitulava flagelo de Deus. O Átila consegue unificar os hunos, ataca os bárbaros e os bárbaros são empurrados para o Império Romano. E o próprio Átila invade e derrota as legiões romanas. Átila está chegando para invadir Roma. Quando Átila está se aproximando, tem mais uma lenda. Ele sonha à noite que tem um homem de branco. E na outra noite novamente. E depois sonha de novo. E o Átila procura a feiticeira da tribo, do povo, que fala para ele, fala assim: Átila, nenhum soldado mata Átila, mas você toma cuidado com esse homem de branco. Quando Átila está chegando para invadir Roma, o Papa reúne os mais ricos da cidade, junta um tesouro, arrecada um tesouro e leva para Átila, pedindo que ele não invada Roma. Quando Átila vê o Papa, o que ele lembrou? Ah lá o homem de branco. E Átila não invade Roma. Aí nós temos a lenda e a história. Tem o quadros, pinturas, mostrando Átila morrendo de medo e o Papa todo poderosão. Mas, historicamente, o Papa levou um grande tesouro a Átila,
para que ele não invadisse Roma. Átila foi embora, mas não adiantou nada, porque outro líder bárbaro, Odoacro, chefe dos Érulos, invade Roma, marcando o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, a queda do Império Romano do Ocidente. Eu esqueci de falar uma coisinha aqui. O imperador Constantino, no Baixo Império Romano, ele editou o Édito de Milão, decretou o Édito de Milão, acabando com a perseguição aos cristãos. Segundo documentos da época, a mãe do Constantino tornara-se cristã e muitos nobres romanos já estavam aderindo ao cristianismo. E aí tem mais uma lenda. O Constantino estava indo para uma batalha e desanimado, seus soldados achando que ia perder, e ele reúne o exército e fala assim: soldados, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma cruz escrito embaixo com este símbolo vencerás. E os soldados então desenharam no seu escudo e ficaram animados e foram para a batalha e venceram. E aí o Constantino decreta o Édito de Milão, acabando com a perseguição aos cristãos. É uma lenda, mas temos que lembrar de uma coisa. Na Roma antiga, o símbolo do cristão não era a cruz, e sim o peixe. O peixe, ictus, é semelhante à palavra Iesus, que é Jesus. Por isso, na época, o símbolo cristão era o peixe e não a cruz. Bom, o Constantino, ele decretou o Édito de Milão, e outro imperador, Teodósio. O Teodósio, ele dividiu o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, que vai ser dominado pelos bárbaros. E o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, cidade reformada pelo Constantino. Em Constantinopla, que vai ser o Império Bizantino. A Idade Média tem início com a queda do Império Romano do Ocidente.